Alô, galera do canal Samurai, é nóis, aqui de novo, compartilhando com vocês experiências extraordinárias a respeito de política, futebol e religião. Uou! E o tema hoje é religião, nós vamos falar de Jesus, beleza? Não que eu seja um fofoqueiro, porque eu não sou, mas eu gosto de falar, vocês percebem, até pela velocidade que a gente fala. Mas a questão é o seguinte, por que nós falaríamos de Jesus? Ele é o personagem principal. A Bíblia diz que Jesus, ele era Deus. Lá em João 1:1 a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Uau, extraordinário. Só que isso é um assunto polêmico, porque outras religiões não acreditam e pregam firmemente que Jesus não era Deus, foi apenas um homem bom, o melhor de todos os homens, e aquele negócio, era apenas um profeta. É o que eles dizem, baba de calango para mim. Mas a verdade é o que está escrito na Bíblia. João 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo, assim como eu já tinha falado. E o que é verbo? Verbo, de acordo com o dicionário português, verbo é a palavra, é eloquência e é também a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada em Jesus Cristo. Descobrimento glorioso. Tá lá, olha lá no dicionário que você vai ver. Jesus era simplesmente extraordinário, só que ele não foi reconhecido pelos seus. E ele foi morto pelos os que ele veio para salvar. Mas muitos descreem disso. E precisam-se de óticas extraordinárias, diferenciadas a respeito disso para afirmar algumas coisas como verdade. Por isso nós temos que pesquisar a respeito da história, buscar historiadores, os pensadores, os filósofos. A filosofia tem algo interessante também a respeito de Jesus. Eles devem ter algo a falar a respeito de Jesus. E sempre tem. Os escritores, esses caras de mente diferenciada. A ciência, o que a ciência fala? Que experiência que um cientista já teve com Deus para testar Jesus como um fato verídico ou não? Nós vamos discutir a respeito disso. E é por isso que nós buscamos algumas opiniões diferenciadas. Um historiador, filósofo e escritor chamado Will Durant, ele escreveu algo interessantíssimo que pode fazer parte desse divisor de água entre crer em Jesus, não crer, por que crer? Ele disse algo assim, que seria um milagre ainda mais incrível, extraordinário, né? O milagre dos milagres descritos do Evangelho, que se apenas alguns homens comuns, simples, criassem, inventassem uma personalidade tão forte, poderosa e atraente quanto a de Jesus, de uma moral tão elevada e inspiradora de fraternidade humana. Nós sabemos aí e vemos que, de fato, Pedro, ele foi descartado. Todos os meninos eram criados para serem sacerdotes naquela época lá, para dominar a palavra, serem mestres rabis na palavra do Alcorão. Estudar a Bíblia lá era o Alcorão. E quando eles se tornavam pescadores, carpinteiro e qualquer, sei lá, outra profissão, quando eles viravam samurai, porque eles eram refugados. Os mestres lá falavam, não, meu filho, você tadinho de inteligência inferior. Não, vai lá, vai seguir seu pai, vai pescar, vai se tornar pugilista. Vai fazer alguma outra coisa da vida, porque realmente, meu irmão, você não tem futuro para esse negócio aqui não, você tem que ser de QI elevado, né? Então, eles eram os refúgios daquela época. Mas teve um cientista que deixou algo claro a respeito disso tudo. A maior mente pensante, inteligente, o cérebro top de linha, capa de revista que é estudado até hoje, o cérebro do Albert Einstein. Você viu? Palavra difícil de dizer, não conta pra ninguém não. Mas o que acontece? O Albert Einstein, ele teve uma experiência. O Albert Einstein, para quem não sabe, ele era um físico nascido lá na Alemanha, ele era alemão. Extraordinário, né? Difícil de engolir essa. Né? Associa com o Hitler, Adolf Hitler. Mas ele falou algo a respeito de Jesus. Ele, sendo judeu, falou algo a respeito de Jesus. Ele disse que Jesus era uma figura extraordinária.
extraordinária, é uma figura importantíssima. Certa vez perguntaram para o Einstein o que ele achava da existência de Jesus. E a resposta dele foi surpreendente. Ele falou simplesmente o seguinte, presta bastante atenção, vou te trazer para mais perto aqui de mim. Ele descreveu algo interessante a respeito de Jesus, não como apenas alguém da história. Ele colocou Jesus como a própria história, o divisor da história, o divisor de águas. Einstein respondeu aos caboclos lá, ele existe, sem dúvida nenhuma. Obviamente ele existe. A resposta dele foi, sem dúvida nenhuma ele existe. Ninguém consegue ler o evangelho, nenhum dos evangelhos, e não sentir a presença real de Jesus. Não tem como. Jesus é real, em outras palavras ele dizendo. A personalidade dele pulsa em cada... o Albert Einstein falando, um físico, cientista, ele simplesmente falou que a personalidade de Jesus pulsava em cada palavra descrita no Evangelho. E nenhum mito, ele deixou bem claro, nenhum mito tem tanta vida assim quanto a vida de Jesus, quanto o Evangelho de Jesus, quanto as verdades explícitas do Evangelho de Jesus. Então, para você que curte polêmica, religião, futebol, para você que curte fatos, verdades comprovados biblicamente, cientificamente, se liga em nós, Samurai na Alta, beleza? Até mais, Deus abençoe, é nóis!